الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Estimados irmãos, estes 5 versículos que dão o início do Surat Al-Alaq são os versículos que marcaram o primeiro contacto entre o divino e o terreno. O primeiro momento em que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estando ele no Ghar Hira, o primeiro contacto que teve com Jibril alaihi salam, ouviu estes versículos e recebeu a primeira parte da mensagem, os primeiros versículos que deram início à marcha de Da'wa durante 23 anos. Estes 5 versículos. Depois de um longo tempo em que a humanidade ficou sem receber nenhum mensageiro, depois de Nabi Isa alaihi salam, passaram-se séculos, e no 7º século Allah subhanahu wa ta'ala escolheu entre os homens um homem chamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e por meio dele Allah subhanahu wa ta'ala enviou a última mensagem. E esta mensagem começou precisamente com estes 5 versículos do Surat Al-Alaq. E hoje queremos fazer uma reflexão em torno destes 5 versículos. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. A primeira orientação que o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala recebe no primeiro contacto com o divino foi de ler. Iqra, lê. A passagem todos nós conhecemos, portanto não vamos aqui repetir aquilo que nós conhecemos. A verdade é que Jibril alaihi salam, que tinha sido encarregado de trazer estes versículos, recitou para o Nabi alaihi salatu wassalam: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. E vamos ver as palavras que compõem este primeiro versículo. Iqra, lê, bismi rabbik, em nome do teu Senhor, alladhi khalaq, que criou. Estimados irmãos, as palavras aqui foram selecionadas. Aparentemente, esta mensagem era dirigida ao Nabi alaihi salatu wassalam. Mas se aprofundarmos os versículos, vamos constatar que esta mensagem, desde o primeiro momento, Allah dirigiu à espécie humana.
o ser humano, onde quer que ele esteja, Iqra, lê. Esta orientação é para cada um de nós. O Islã vinha estabelecer as bases de uma nova vida, as bases de um novo começo. Então, instrui o ser humano. Iqra, lê, Bismi Rabbik, em nome do teu Senhor. Como dizia, as palavras foram aqui selecionadas. Por que Allah subhanahu wa ta'ala não disse logo Iqra Bismillahi alladhi khalaq, se o nome dele é Allah? Mas não, disse Bismi Rabbik, em nome do teu Senhor. E as pessoas dizem aqui Allah dizia ao Nabi Iqra Bismi Rabbik, lê em nome do teu Senhor. Não, Allah referia-se a cada um de nós. Por que Bismi Rabbik? A primeira coisa que o Islã estabelece nessa nova vida, sobre as diretrizes do Corão al-Karim, as diretrizes do Islã, o novo modelo de vida que o Islã estabelece é que tudo deve funcionar em nome de Allah. Por isso o muçulmano, quando come, diz Bismillah. Tudo que ele faz, diz Bismillah. E o Nabi alayhi salatu wassalam ensina Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi Bismillah fahuwa aqta'. Todo assunto de grande importância que se inicia sem se invocar o nome de Allah, Allah simplesmente retira a benção. Qualquer coisa que o crente faz, faz em nome de Allah. Ele por si só não tem absolutamente nada. Ele existe, o crente existe, o ser humano deveria ser assim, existe somente para agradar o seu Criador. Iqra Bismi Rabbik. E vejam, aqui Allah escolhe a palavra Rabb. O que é que significa Rabb na língua árabe? A palavra Rabb nos dicionários árabes tem 3 significados. E qualquer que seja o significado, não foge destes 3 que os dicionários árabes registram. A palavra Rabb na língua árabe, no primeiro significado, significa proprietário, aquele que é dono de alguma coisa. Por isso mesmo os árabes, quando dizem Rabbud Dar, o dono ou o proprietário da casa, porque ele é o seu dono. Rabbus Sayyara, o dono do carro, é o proprietário do carro. Então o Imam Ibn Kathir diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louvado seja Allah, que é dono e proprietário de tudo quanto existe, incluindo a raça humana. Todos nós somos propriedade de Allah. Então Allah é Rabb neste sentido. Crentes e descrentes, bons e maus, virtuosos e criminosos, são todos propriedade de Allah. Então quando Allah diz Iqra Bismi Rabbik, lê em nome do teu Senhor. Quem é o verdadeiro Senhor? Quem é o verdadeiro proprietário de tudo quanto existe? É Allah. E é em nome dele que devemos agir, que devemos viver. Tudo quanto o ser humano faz não pode fugir da vontade do seu Criador. Iqra Bismi Rabbik. O segundo significado da palavra Rabb, que é Senhor, é aquele que é obedecido, o dirigente, o soberano. Neste caso, vamos voltar para o Corão para vermos esse significado. Allah subhanahu wa ta'ala usou a palavra Rabb no Corão al-Karim para significar aquele
que é dirigente, dirige as pessoas, é obedecido. No Surat Yusuf, quando a mulher do faraó veio para seduzir Yusuf alayhi salam, e ele tinha sido honrado na casa de Potifar, que era um dirigente no Egito, Yusuf o que é que disse? Qala ma'adha Allah, ele disse: peço refúgio a Allah, peço a proteção de Allah, suplico a proteção de Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya, ele é meu Senhor, concedeu-me uma estadia nobre dentro da sua casa. A palavra Rabb aqui refere-se àquele homem que tinha comprado Yusuf alayhi salam. No mesmo surat, quando Yusuf alayhi salam foi preso e 2 prisioneiros tiveram sonhos, tiveram uma visão, foram perguntar a Yusuf alayhi salam porque queriam conhecer o significado desse sonho. O que é que ele disse? Disse: amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Um de vós, um que tinha sonhado enquanto preparava bebida para o faraó, ele disse: amma ahadukuma, um de vós, fayasqi rabbahu khamra, voltará a servir o seu Rabb, isto é, o seu chefe, o seu dirigente, o seu senhor. Não se referia a Allah, referia-se ao faraó. No mesmo surat, Yusuf alayhi salam dirigiu-se a um dos prisioneiros que ele julgava que este iria sair da prisão. Disse: وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا, e ele disse para aquele a quem ele julgava que iria sair da prisão: اذكرني عند ربك, menciona-me junto do teu Senhor, junto do teu dirigente, junto do teu chefe. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ, mas o Shaitan fez-lo esquecer esta recomendação de Yusuf. Por essa razão, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, Yusuf permaneceu na prisão por mais alguns anos. Quando o rei teve um sonho, e este homem recordou-se e disse: olha, na prisão há um homem que sabe interpretar os sonhos. O que é que o faraó disse? وَقَالَ الْمَلِكُ أُتُونِي بِهِ, então o rei disse: olha, tragam-me esse homem. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ, quando o mensageiro chegou na prisão, o que é que Yusuf disse? قَالَ ارْجِعْ, diz que olha, volta. ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ, volta para o teu Senhor. Naturalmente Yusuf não estava a se referir aqui a Allah, estava a se referir ao faraó. ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ, volta para o teu Senhor. فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, volta para o teu Senhor para que ele pergunte às mulheres que cortaram as mãos por que é que fizeram isso. Inna rabbi bikaidihinna alim, porque o meu Senhor está bem inteirado em relação à sedução delas. Todos nós conhecemos essa história. As mulheres que cortaram as mãos quando viram a beleza de Yusuf alayhi salam. Então Yusuf diz a este mensageiro: irji' ila rabbik, volta ao teu Senhor para que ele pergunte às mulheres que cortaram as mãos o que é que elas queriam. Naturalmente Yusuf não estava a dizer a ele que olha, volta para lá para perguntar às mulheres. Não estava a dizer isso. Portanto, Rabb é aquele que é obedecido. Neste caso, Allah é que deve ser obedecido. O terceiro significado da palavra Rabb é aquele que cuida de outrem, educa, vela por alguém. Aquele que é providente em relação a outra pessoa. Neste sentido, os árabes chamam qualquer educador de Murabbi, educador. Neste caso, o professor é Murabbi, o pai é Murabbi, a mãe é Murabbiyatun, porque dá educação aos seus filhos. E o plural é
morabun, portanto educadores. E Allah também é quem vela pelas suas criaturas. Ele é que dá a cada um de nós a sua forma de sobrevivência, a sua forma de defesa, por aí em diante. Tudo isto recebemos por parte de Allah. Então quando Allah diz logo no primeiro versículo, Iqra bismi rabbik, lê em nome do teu Senhor, todo ser humano está aqui abrangido, qualquer que seja, crente, descrente, americano, africano, europeu, asiático, seja qual for a sua categoria, está aqui representado. Portanto, Iqra bismi rabbik é uma orientação para a humanidade toda. Lê em nome do teu Senhor, que criou, na generalidade, Ele criou tudo, mas depois o Corão al-Karim destaca a espécie humana. Khalaqa al-insana min alaq. Criou o homem a partir do alaq. E o que é alaq? Alaq, estimados irmãos, é um estágio entre vários estágios por onde o ser humano passa durante a sua formação. Alaq. E alaq tem 3 significados. Alaq significa sanguessuga, significa algo suspenso, significa coágulo de sangue. Alaq. E o Corão al-Karim aqui, logo no primeiro contato entre o divino e o terreno, destaca este estágio na formação do ser humano. O que é que o Corão quer nos lembrar? Simples. Alaq, se nós olharmos para o embrião humano e qualquer sanguessuga, há similaridades entre os dois no aspecto. Há similaridades. Hoje a ciência já nos possibilita conhecer isso. Portanto, alaq é sanguessuga e o embrião também é muito parecido em termos de aspecto com o alaq. E porque a sanguessuga beneficia-se do sangue de outros seres, o embrião também beneficia-se do sangue da própria mãe. Nesta fase. Então, aqui significa que sanguessuga, algo suspenso, porque nesta fase o alaq, o embrião do ser humano, está suspenso no útero da mãe e alimenta-se também do sangue dela. E como não bastasse, porque nesta fase praticamente o sangue não circula, está coagulado, e isto vai até o final da 3ª semana. O que é que Allah quer nos dizer? Que olha, ó homem, nesta fase tu estás dependente e não tens absolutamente nada, és insignificante, ninguém sabe o que é que será de ti, se serás um ser humano ou qualquer coisa. Não há vestígios, não há, digamos, não há sinais do que este embrião poderá ser. Mas mesmo assim, no meio de tantas criaturas, Allah olhou para esse algo insignificante e deu-lhe o aspecto humano e fez dele, ou colocou esse ser humano no topo das criaturas. O que é isso? Generosidade. Allah não fez isso porque tinha algum compromisso conosco. Fez simplesmente porque Ele é generoso. E nesse ato também revela-se o poder ilimitado de Allah, que transforma uma coisa insignificante em algo tão importante quanto é o ser humano. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Criou
esta raça humana, este ser humano a partir de um coágulo de sangue, que era semelhante a uma sanguessuga, que era algo suspenso, dependente de outros fatores. Mas Allah subhanahu wa ta'ala olhou generosamente para esta coisa insignificante e transformou neste ser humano que é tão importante, agente transformador da própria natureza. Isto tudo que é generosidade. Por esta razão, Allah volta a apelar ao ser humano: Iqra wa rabbuka al-akram. Lê, porque o teu Senhor é generosíssimo. E a generosidade de Allah manifesta-se naquilo que ofereceu ao ser humano quando disse: Alladhi allama bil qalam. Vejam, Allah, quando quer elevar o ser humano, quando quer destacar o ser humano, quando quer homenagear o ser humano, menciona o conhecimento, a capacidade de conhecer e reter o conhecimento. Alladhi allama bil qalam. Desde o primeiro momento, Allah subhanahu wa ta'ala destaca o valor do conhecimento, o valor da leitura e o valor da escrita, mesmo sabendo que o mensageiro que trouxe essas orientações não sabia ler nem sabia escrever. Generosidade. Então as pessoas devem buscar o conhecimento, devem procurar munir-se de conhecimento. E hoje o conhecimento é uma arma, é um poder, estimados irmãos. E nós muçulmanos não podemos ficar atrás da caravana, à espera das migalhas. É preciso tomar a dianteira. Não se pode admitir que no seio de uma comunidade muçulmana hajam índices assustadores de analfabetismo. Naturalmente, o pior é o analfabetismo religioso, analfabetismo intelectual, por aí em diante. E nós temos muito disso. Na religião contentamos-nos com um pouco. Eu pelo menos conheço isto. Não diga pelo menos, procura saber mais. Estes são os primeiros versículos, estimados irmãos. Antes de prosseguirmos nestes versículos, queríamos recordar algo. Nós muçulmanos temos o privilégio de ouvirmos acerca do Din pelo menos uma vez por semana, às sextas-feiras. Aqui no Mimbar, semanalmente, passam diferentes álimos. E cada um deles vem nos deixar algum conhecimento. É um privilégio que muitos outros não têm. Até o chefe do Estado dirige-se à nação uma vez por ano. Mas nós temos aqui álimos semanalmente. Qual é o proveito que estamos a tirar dessa oportunidade? É tanta informação sobre o Din que passa todas as semanas, e é triste vermos a nossa própria comunidade ainda a debater-se com este analfabetismo religioso. E não tiramos proveito disso. Isto significa que até a nossa comunidade, o nosso Jamaat, tem responsabilidade sim. Por outro lado, existe a responsabilidade dos álimos. Nós sabemos que em algum momento alguns dos nossos irmãos álimos não têm sabido tirar proveito deste lugar, o Mimbar. Então, vem com khutbas improvisados, vem com temas desatualizados. Isto não pode ser. Um álimo é um cientista social. Um álimo tem que se preocupar em conhecer quais são as preocupações do seu rebanho e trazer reflexões às sextas-feiras, assuntos da atualidade. Isso é que é o espírito do khutbah. Não é trazer um khutbah
que está a falar de um assunto já ultrapassado há séculos atrás. Não é possível. Naturalmente as pessoas vão ficar a dormir. E por culpa de quem? Por esse álimo que mal se preparou. O khutbah, qualquer álimo tem que preparar pelo menos. Ele sabe que esta semana vou dirigir o khutbah. Começa a preparar muito cedo. Isto é muito importante. Nós sabemos que às vezes quando pedimos aos nossos irmãos, olha, é preciso preparar, alguns até podem se zangar. Quer dizer, você já chamar a mim de burro, pensa que eu não sei. Eu só vou ali, basta olhar para o Jamaat e já sei qual é o hadith que dá para... Não, isso não serve, não funciona, estimados irmãos. É preciso preparar. Isto é um desafio. E o nosso Jamaat tem que colocar o álimo perante esse desafio. Às vezes falamos de uma coisa, ou é uma palestra, fala-se tanto, o álimo está ali a falar 1 hora de tempo, 1h30, quando chega a vez das perguntas, as pessoas vão fazer perguntas que nem têm nada a ver com o assunto. Quer dizer, estamos a falar de nikah e regras de nikah. Chega a vez das perguntas, a pessoa vai fazer uma pergunta que tem a ver com a aqiqa. O que é que a aqiqa tem a ver com nikah? Então significa que a pessoa não percebeu. Então nós temos que tirar o maior proveito. Há pessoas que vêm para a mesquita e não tiram esse proveito. Por quê? Ou está atrás com o celular. Outros até fazem assim. Entrou, o imam está a dar khutbah, ele está sentado, está a recitar o Corão. E acha aquilo um ato muito mais importante do que ouvir o khutbah. Estimados irmãos, Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, num dos seus livros, explicou uma coisa. Quando alguém lhe perguntava acerca da ação mais importante, ele diz: olha, meu irmão, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu horário para cada ação. Portanto, a ação mais importante é perceber naquele momento o que é que tem prioridade. Vamos supor que está a se fazer iqamat para Salat al-Jama'a, Salat al-Fard. A pessoa entrou, ainda não fez Tahiyatul Masjid. Então corre para fazer Tahiyatul Masjid, enquanto aqui já está a se fazer iqama. Esse Tahiyatul Masjid não é importante. Corra logo para fazer o Fard. Porque Tahiyatul Masjid nesse momento perde prioridade. A prioridade é do Salat al-Fard. Se é hora de khutbah, a recitação do Corão perde prioridade. Estimados irmãos, o dini não é qualquer coisa. Há regras, há prioridades. É assim. Então, estimados irmãos, nós temos que perceber isto. A pessoa chegou na mesquita, não pode se preocupar com qualquer outra coisa. É verdade que depois daí não vamos entrar no debate se o imam está no mimbar, depois eu entro na mesquita, se posso ou não fazer Tahiyatul Masjid. Não vamos discutir aqui este assunto. O mais importante que eu queria sublinhar é que não vamos discutir assunto de Tahiyatul Masjid. Por quê? Porque as pessoas quando vêm para a mesquita, ainda este momento aqui, estamos a dar este khutbah, você apanha, as pessoas estão a conversar, estão a fazer barulho, tanto aqui embaixo como lá em cima. Outros esperam lá fora, só vêm na hora do salat. E eu pergunto, por que saiu de casa, veio à mesquita fazer o quê? Se sai de casa, vem aqui para conversar, mostrar atualidades dentro do masjid. Eu pergunto, por que veio à mesquita? Por que não senta em casa? Quer dizer, sai de casa e vem fazer barulho no masjid. Como se o masjid fosse um local para barulho. Não está certo. Nós temos que começar a mudar o nosso comportamento e tirarmos o maior proveito do khutbah na sexta-feira. Semanalmente há tanta informação que passa, mas também exigimos dos nossos alunos também que nos tragam assuntos realmente relevantes. Então, estimados irmãos, voltando para estes versículos, o primeiro contacto entre o divino e o terreno, o Nabi recebeu essa orientação. E a partir daí,
todo o agir do Nabi alayhi salatu wassalam obedeceu este princípio. A vida de um muçulmano rege-se por isto. Ele faz tudo em nome de Allah. E procura também estudar. E aí depois há aquele debate fictício que anda por aí entre diferença entre conhecimento secular, conhecimento religioso, e já explicamos isso várias vezes, que, estimados irmãos, essa separação simplesmente não existe. Não existe. Há pessoas que até incomodam-se com alguns ânimos quando vão buscar dados da ciência para explicar alguns versículos e dizem que, olha, isso não é dini porque está a usar a ciência. Em que momento o Nabi usou a ciência? Meu irmão, não vale a pena gastar saliva porque o próprio Corão está a depor contra ti. Está a depor contra ti. No Corão Al-Karim encontramos muitos versículos. Por exemplo, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão Al-Karim: "Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayatin li ulil albab." Na criação dos céus e da terra, na alternância do dia e da noite, há sinais para os sensatos. Como é que você vai fazer tafsir desse versículo sem correr para a ciência? A ciência é o quê? A ciência não cria, descobre aquilo que Allah criou. Portanto, o universo, esta natureza toda, é o livro aberto que Allah enviou. E o Corão é a palavra de Allah. E não pode haver contradição entre a palavra de Allah e a obra de Allah. Não há contradição. Portanto, ir buscar na ciência aquilo que nos ajuda a percebermos melhor a nossa mensagem faz parte do din. Faz parte do din. Então, se a pessoa não quer reconhecer isso, não pode chegar a dizer que, olha, isso não faz parte do din, portanto não é importante ir à escola. Não. Conhecer a geografia, conhecer a antropologia tem o mesmo valor que conhecer o salat, conhecer o zakat, conhecer o jejum. Você no salat, você quer fazer salat, uma das condições do salat é conhecer o qibla. Você não conhece geografia, nem conhece os pontos cardinais, vai fazer o quê? Como é que vai definir o qibla? Então, são várias coisas, estimados irmãos. Por isso, logo no primeiro contato, Allah orienta o ser humano a buscar o conhecimento. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuk al-akram. E Allah fez isso tudo por generosidade. Deu ao homem capacidades para adquirir conhecimentos por generosidade. Criou o homem por generosidade. Elegeu o homem como a criatura mais importante por generosidade. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Ensinou ao homem o que este não sabia. Portanto, tudo que o homem sabe, a origem é Allah. Então, para terminarmos, estimados irmãos, ler em nome de Allah significa submeter tudo à vontade de Allah, porque todo conhecimento desligado da sua fonte, que é Allah, é um conhecimento perigoso. E não vou precisar aqui trazer provas, as provas já conhecem. O tipo de vida que estamos a levar hoje é aquele tipo de conhecimento que o Nabi alayhi salatu wassalam fazia dua e dizia: wa min ilmin la yanfa'. Oh Allah, peço-te proteção contra todo conhecimento inútil. Conhecimento inútil é aquele que não aumenta o imã, não conduz para o imã. Esse é o conhecimento inútil. E hoje as pessoas estudam tanto, mas não há proveito desse conhecimento. O que é que se passa? Ou, se há proveito, é para o lado perigoso e negativo. Então, esse não é conhecimento. O conhecimento que Allah quer é aquele que é uma bênção para a humanidade, que revela progresso para a humanidade, que revela desenvolvimento para a humanidade. E os nossos antepassados muçulmanos deram-nos provas suficientes de que o din é isso. Estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala abra as nossas mentes, que Allah abençoe o nosso entendimento para compreendermos cada vez melhor os seus desígnios. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله، وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.